Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte internauta da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir. Programa Luz na Penumbra, estudo da obra A Gênese, comigo André Monteiro, aqui mais uma vez, hoje devidamente no horário. Maria de Fátima Miranda Vasconcelos. Um cafezinho dela aí. Já tá alimentada, né, Eduardo? É isso aí. E Eduardo Araújo aqui conosco. Muita paz a todos, feliz aí que a Miranda tá mais calma. Que Jesus nos conduza. Glória a Deus. Vamos lá. Fundamentos da Revelação Espírita, capítulo 1, item 15. Diz Kardec: se temos um exemplo, no mundo dos espíritos ocorre um fato muito singular do qual ninguém seguramente suspeitara. É o de existirem espíritos que não se julgam mortos. Pois bem, os espíritos superiores que conhecem perfeitamente esse fato não vieram antecipadamente dizer: há espíritos que creem ainda viver a vida terrestre, que conservam seus gostos, hábitos e instintos. Mas eles provocaram a manifestação de espíritos dessa categoria para que os observássemos. Então vamos lá. Então, no item anterior, nos itens anteriores, Kardec ele vem falando dessa nova ciência, do espiritismo como ciência, uma ciência positiva que aplica um método experimental, que analisa, enfim, que confirma aqueles fatos através dessa análise, desse método experimental, e diz também que não foi a teoria, que esses fatos não vieram a confirmar a teoria, mas que na verdade a teoria ela foi construída a partir, digamos assim, dos fatos que aconteciam. Então vinham os fatos, os fenômenos aconteciam, depois as pessoas, em especial Allan Kardec, passaram a estudar esses fatos como uma ciência e através desse método experimental, de se aplicar também, digamos assim, passar pelo crivo da razão, da lógica, e eles chegaram à conclusão, através desses estudos, que esses fatos eram verídicos e a partir daí foram construindo a doutrina espírita. Porque, e esse é engraçado, né, até que esse caso real aqui que ele cita, porque primeiro ele deu o fato. Qual foi o fato? Espíritos que passaram a se comunicar no mundo espiritual, entendendo que eles ainda estavam vivos. E na verdade não foi o contrário, não foi digamos assim, algum espírito ditou esse fato lá. Tem espíritos que eles acham que ainda estão vivos. Na verdade ele apresentou os fatos e aí as pessoas foram estudando aquilo e chegaram à conclusão que a gente desencarna e quando chega lá no mundo espiritual, quando recupera a consciência, entende que ainda está no mundo material. E a gente vê isso normalmente das filosofias, que primeiro vem alguém e apresenta uma filosofia. E essa filosofia vai impactar a sociedade. Vai passar, digamos assim, a ditar o comportamento daquela sociedade. Alguém vem, e a gente teve aí durante boa parte da humanidade, de tempos em tempos, vem alguém e dita, digamos assim, um novo comportamento para a nossa sociedade. E Kardec, os espíritos, na verdade, eles fazem o contrário. Eles dão um fato que já existia lá no mundo espiritual e apresenta para a gente estudar, a gente chega a essa conclusão. Chegamos à conclusão que existe sim um mundo espiritual e os espíritos conseguem se comunicar. E aí ele dá um exemplo mais direto. Às vezes o espírito está lá no mundo espiritual e ele não tem a consciência de que desencarnou. Ele ainda age como se vivo estivesse, Miranda. Pois é, com detalhe, ainda guardam, conservam seus gostos e costumes. Hábitos.
e extintos, não é? Época Sim. da tradução, acho. Então a gente observa como é que um ser que viveu X anos na Terra desencarna e passa um período também de igual X anos fora do corpo físico, alguns que transcendem até 100 anos fora do corpo físico, ainda conservando gosto, costume e instinto. Isso nos convida a uma reflexão, né? Saindo daquelas ideias preconcebidas de céu e inferno como limbo, lugar, não é verdade? purgatório. Interessante. Isso aqui é interessantíssimo, porque aos críticos da obra de André Luiz, né, pelo médium Chico Xavier, mais uma colocação de Kardec, mostrando que as colônias espirituais se fazem plenamente racionais para espíritos na nossa condição. Por quê? Se nós conservamos os nossos gostos, costumes e instintos... Lá? Exatamente. Então, assim, o que o André Luiz coloca, né, da realidade de espíritos ainda de terceira ordem como nós somos, espíritos inferiores, quando nós desencarnamos, nós continuamos com os mesmos gostos, com as necessidades, sejam elas de ordem mental, mas que elas se colocam de forma prática. Como é que você ia viver num lugar que você não tivesse nenhum sentido? Então, as colônias, elas reproduzem uma realidade que nós conhecemos e não chocam, mas deixando claro que as colônias espirituais é uma coisa transitória, né? A condição do espírito real não é aquela dos espíritos em uma condição mediana a mais elevada, é uma realidade diferente. Porém, o que Kardec diz aqui confirma o que André Luiz coloca nos livros dele, que os espíritos conservam seus gostos, costumes e instintos. E é interessante, e o que corrobora mais ainda essa ideia, Eduardo, é que assim, os espíritos não disseram que existe umbral. Eles apresentaram espíritos que se comunicaram... O estado íntimo de cada um definindo sua região. O umbral ou a colônia. Ele apresentou o fato também, espírito que se comunicava dizendo onde é que estava, como é que estava, e passando com quem estava. Eles não também trouxeram a teoria já pronta. Não, ele deixou o espírito se manifestar e ali o espírito foi se manifestando, relatando a vivência dele no mundo espiritual. Então o espírito sente fome, sente sede, sente sono. As sensações. Porque é uma questão de condicionamento mental. Quando desencarna, o recém-desencarnado, e sobretudo o espírito desequilibrado, ele apresenta essas sensações de uma forma muito intensa. Então, claramente, a gente percebe a coerência da obra do médium Chico Xavier com a obra de Allan Kardec. É só estudar. E aí ele continua aqui, Kardec, né, no item 15 do capítulo 1. Vendo-se espíritos em dúvida quanto à sua situação ou afirmando que ainda eram deste mundo, julgando-se envolvidos com suas ocupações ordinárias, do exemplo deduziu-se a regra. A repetição de fatos análogos demonstrou que isso não era uma exceção, mas uma das fases da vida espírita. Eu lembro de um livro da Ivone Amaral Pereira, da Dona Ivone, em que ela relatava, ela estava num local, ela estava residindo num local, e nesse local, quando ela estava no período ali da vigília, ela tinha aquela visão espiritual do ambiente. E ali vivia um espírito como se ele estivesse encarnado. Numa chácara. Ele vivia como se estivesse encarnado. Plantava, colhia, comprava. E só que ele queria já até juntar dinheiro, ele tinha uma necessidade de juntar dinheiro para ele sair daquela situação. Ele tinha uma doença na perna, tinha um problema também com o antigo dono, que ele foi explorado também ali foi explorado por uma pessoa dali, que acho que ele devia dinheiro, tinha alguma coisa assim. Então ele já tinha desencarnado, mas ele vivia toda aquela rotina. Ele saiu do corpo físico, mas voltou. Estava preso, condicionado mentalmente, à mesma existência, como se ele vivo tivesse. Porque ele plasmou, pelo pensamento dele, inconscientemente, ele conseguiu plasmar aquele... Era a onda mental dele.
Ele construiu aquilo. E a Ivone, naquele estado de emancipação da alma, ela também entra na onda mental dele. Porque ela senta no banquinho e começa a fazer os começa a fazer também, Ela começa a ajudá-lo ali na horta, naquela... Aí você vê os critérios desse pai magnânimo, bom e justo, compreendendo as limitações e necessidades individuais, colocando cada um com seu recurso de socorro e ajuda, não é? Porque como é que nós iríamos imaginar que um ser desencarnado poderia estar estacionado num determinado ambiente? Porque nesse caso, o primo da Ivone adquiriu uma casa e ele reformou a casa. Sim. E ele está com problema renal. E ela vai visitar. Quando ela entra no quarto, ela observa aquele homem negro deitado numa esteira, numa realidade, numa outra dimensão. É muito bom. Recordações da mediunidade. Recordações da mediunidade. É muito... assim, enfim, né? Mas vamos avançar aqui. Então, Kardec diz, né? A repetição de fatos análogos demonstrou que isso não era uma exceção, mas uma das fases da vida espírita. Ela permitiu estudar todas as variedades e as causas dessa singular ilusão. Reconhecer que tal situação é sobretudo própria de espíritos pouco adiantados moralmente e que é particular a certos gêneros de morte, que ela é temporária, mas pode durar semanas, meses e até anos, ou seja, até anos, né, que era o caso desse senhor. E é interessante isso aqui, porque tem muita coisa que a gente vê as pessoas, isso não está na doutrina espírita. Então, Kardec não fala de umbral, Kardec não fala de, digamos assim, não fala de colônia espiritual, mas Kardec fala que existe a possibilidade, está escrito aqui, existe a possibilidade do espírito viver, se apresentar no mundo espiritual como se ele vivo ainda estivesse. Então, ele não fala, ele não diz, o espírito vai estar na colônia, existe colônia espiritual. Espírito, existe um umbral, ele não falou isso, mas ele fala da erraticidade. O que o espírito faz entre uma existência e outra? Né? Até porque ali ele estava falando de uma regra geral. Dos detalhes. Porque não caberia naquele momento aprofundar detalhes. E ele mesmo diz que não tinha dado a última palavra, que a doutrina era progressiva e que novos ensinamentos, novos conhecimentos viriam com o tempo. E até porque naquele momento nem tudo ainda a humanidade estava preparada para ter acesso. E os próprios espíritos falam para Kardec alguns ensinamentos, se ele guardar com ele, esperar o momento propício. Mas partindo ainda do princípio, Kardec traz para nós a informação de que o espírito, ele chega a essa condição de espírito com E maiúsculo, quando ele conquista o pensamento contínuo. Então você desencarna e não parou de pensar. Onde é que vai ficar isso? Congelado? Onde? Entendeu? Então, é uma falta de análise das coisas mínimas que a doutrina espírita nos apresenta. Porque se o ser humano, o espírito desencarnado, tem um pensamento contínuo, então ele não para de pensar, ele não para de viver. E esse acúmulo de ideias, de formas de pensamento, fica onde? É essa exteriorização nas ambiências. É porque quando Kardec fala dos animais, quando os benfeitores falam, eles dizem que digamos assim, que esse movimento é rápido. A gente já viu até alguns exemplos de que existe... Não tem erraticidade. Não tem erraticidade. A nível de experiência. A gente até entende que alguns animais, ao desencarnar, eles passem por um período onde alguns espíritos desenvolvem algum trabalho com eles. Porque imaginemos o seguinte, se existem seres que vão reencarnar para desenvolver a profissão da medicina veterinária, eles têm um laboratório. Mas pode ser junto ao laboratório do encarnado. Presta atenção, mas aqui já é uma pálida reflexão do que existe para lá. Então, existem animais que desencarnam, que são princípios inteligentes, que desenvolveram condicionamentos, mas condicionamentos que são úteis à sociedade. Imagina um cão que passou por um período de adestramento para ser um cão-guia. Durante as guerras, a Cruz Vermelha tinha cães que auxiliavam na localização de alguns soldados. Então, esses cães, quando desencarnam, eles são um princípio inteligente, um pouco mais adiantado do que aquele urso lá do meio do mato. Por quê? Porque ele foi adestrado, ele sofreu um condicionamento. Sim. Não é? E esses animais, eles são usados na espiritualidade até para rastrear espíritos. Porque lá no nosso lar, considerando a autenticidade da obra do Chico, quando o André Luiz que ouviu ladrar de cães, aí falou,
Quem são? São os samaritanos que estão chegando. Você acha que o espírito socorrista é usar o espírito em estado de zoantropia para rastrear outro? Claro que não. Então deve ser uma matilha de cães que foram adestrados na Terra. Mas não vão ficar lá com uma vida espiritual. Daqui a pouco estão reencarnando com mais rapidez. E Kardec finaliza, né? Foi assim que a teoria nasceu, da observação. O mesmo ocorreu com relação a todos os outros princípios da doutrina. Quer dizer, não foi feita uma teoria baseada somente em concepções pessoais. Em ideias. Ideias, não. Observou-se. Kardec muitas vezes foi contrariado pela própria observação e explicação dos fenômenos. A questão da reencarnação, muita gente fica surpresa, mas Kardec relata na Revista Espírita que ele não acreditava na ideia da reencarnação. E ele diz mais, ele relutou para aceitar a questão da reencarnação, já que ele nasceu num país católico, né, foi criado uma criação católica e estudou num país protestante. Então, as duas influências, tanto do catolicismo quanto do protestantismo, não aceitavam a teoria da reencarnação. Então, nunca tinha passado pela cabeça de Kardec, segundo ele, a ideia da reencarnação para explicar determinados fenômenos e fatos. Então, os espíritos, ele fala que os espíritos é que o convenceram, né, depois de muitas argumentações de que só a reencarnação apresentaria a justiça de Deus. Isso mesmo, porque se ele tivesse elaborado primeiro a ideia, essa ideia poderia vir calçada de preconceito. Ou seria uma ideia para gerar necessidades, criar necessidades, que poderiam ser confirmadas ou não. Então não ia acrescentar muito à humanidade. Então agora nós vamos iniciar aqui o item 16 do capítulo 1. Só um detalhe, André, só para quem quiser ler sobre isso, Kardec fala sobre essa questão da reencarnação, que ele não acreditava, está na Revista Espírita de novembro de 1858. Né? Então, vale a pena aí. Qual mês? Novembro de 1858. Ele diz assim: quando a doutrina da reencarnação nos foi ensinada pelos espíritos, estava tão distante do nosso pensamento que sobre os antecedentes da alma havíamos construído um sistema completamente diferente, partilhado, aliás, por muitas pessoas. Sob esse aspecto, portanto, a doutrina dos espíritos nos surpreendeu profundamente. Diremos mais, contrariou-nos, porquanto derrubou as nossas próprias ideias. Aí, isso vai provando que não havia ideia preconcebida. Nem ele acreditava. Como se pode ver, continua Kardec, estava longe de refleti-las, mas isso não é tudo. Nós não cedemos ao primeiro choque. Combatemos, defendemos nossa opinião, levantamos objeções e só nos rendemos à evidência quando percebemos a insuficiência de nosso sistema para resolver todas as dificuldades levantadas por essa questão. Então está aqui Kardec, né, trazendo esse relato de que ele não acreditava na reencarnação e que combateu essa ideia no primeiro momento. Mas você vê que é interessante que ele se permite receber uma ideia nova, sim. Estudar, não acatá-la. Não está fechado, entendeu? Ele não passa, digamos assim, a acreditar naquilo porque teve conhecimento, mas sim porque ele passou a estudar, analisar, observar. E buscar as explicações. E não se fechou também, não é porque eu já tenho uma ideia preconcebida. Ele tinha uma ideia preconcebida a respeito da reencarnação. Ele não acreditava. Para ele não existia a reencarnação. Então vem alguém e fala alguma coisa diferente para ele. E a partir desse momento ele não se fecha a esse conhecimento, ele recebe esse conhecimento e passa a analisar aquela possibilidade. E isso também serve, Eduardo, a Miranda até falou isso em outros programas, porque a doutrina espírita, esse método de Kardec, ele é um método para tudo na nossa vida. Sim. Porque quantas ideias preconcebidas nós já temos sobre determinado assunto, e nós ou acatamos algo como se fosse verdade, sem passar por um crivo qualquer, ou nós refutamos aquela ideia porque a gente já tem um pensamento formado sobre determinado assunto e a gente não se permite passar por essa análise. A gente já tem aquela ideia absoluta formada, toma aquilo ali como concreto e como verdadeiro e não permite, não, peraí, eu estou recebendo uma ideia nova. Primeiro, não vou acatar isso e não vou incorporar essa nova ideia
de uma forma, digamos assim, precipitada. Mas vou analisar, vou ver se isso faz sentido ou não faz sentido. Acho que isso tem muito a ver também, Miranda, com o nosso egoísmo, né? Você receber Kardec, se ele fosse vaidoso, ele poderia, digamos assim, não, isso aí não existe, eu já sei que a reencarnação não existe. Mas não é assim que um cientista deve proceder. Pois é. Sim, mas será não que... pode ser dogmático. Sim, mas será que a gente não deve agir assim também no nosso dia a dia? De receber essas informações e analisá-las, permitir uma análise, não tomar como uma regra absoluta, sem passar por qualquer análise, só porque alguém falou, mas também, se a gente já tem um pensamento formado ao contrário daquilo ali, não negar a existência daquilo. Né? Foi aquilo que nós nos referimos anteriormente, né, no outro programa, Sim. Em relação às calúnias, a fake news e agora a inteligência artificial. Porque Jesus sabia que nós íamos viver um momento em sociedade que a inteligência está muito, né, em destaque. Sim. Porque agora com a inteligência artificial, quanta coisa é fácil eles ludibriarem e reproduzirem de uma forma não autêntica, não é? Então, são hábitos que nós vamos necessariamente desenvolvendo. Pausar, refletir, analisar, checar. Porque tem coisas que chegam para nós que tem tudo a ver com a verdade. Embutem conceitos e situações que a gente sabe que é o que está ali acontecendo. Tem um véu da ilusão, Você né? está entendendo? Tem o véu da ilusão. Mas a gente não vai aceitar tudo. Porque a tendência é você agasalhar aquilo que você gosta, aquilo que você se identifica, aquilo que você idealiza. Esse é o grande desafio. E por isso que Erasto fala no Livro dos Médios, é preferível negar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Uma mentira. Porque isso tem muito a ver com sintonia. Né? Se você tem uma sintonia com aquela ideia, você vai tomá-la como verdadeira sem passar por qualquer tipo de crivo. Entendeu? Né? Porque, por um lado, Tomé, ele foi aquele cri-crizinho da história. Mas ele, pelo menos, quando ele disse que era. Quando ele aceitou. Judas ficou passivo de uma ilusão. Ele tinha uma outra ideia. A queda de Judas foi por conta da ilusão. Por quê? Porque ele sabia do potencial de Jesus. Então, ele achava que se ele fizesse algo... Um movimento... Jesus ia dar a resposta que ele sabia que Jesus era capaz, mas que não era a resposta que Jesus tinha planejado. O Emmanuel fala isso, né? O Emmanuel tem um capítulo, não sei se é no Caminho, Verdade e Vida, no Pão Nosso, ou no Fonte Viva, que ele fala sobre o discípulo iludido. Né? Na verdade, ele foi iludido por uma ideia que trouxeram para ele. Nós vamos trazer aqui, ele vai ser o governador, vai ser o administrador, e você vai implantar o reino dele. E em sociedade nós passamos por esse desafio. Eu acho que em Eclesiastes que tem um versículo lá que fala assim: maldito o homem que confia no próprio homem. Porque nessa vida de relação em sociedade, nós não vamos sair por aí desacreditando as pessoas, mas não levando em consideração tudo que elas fazem, tomando como verdade. Isso é a conquista da maturidade, porque isso é sabedoria. Muito bem. E aí, Eduardo Araújo? E aí que a gente tem que agradecer muito a Allan Kardec, né, por essa humildade que você falou, apesar da grandeza do espírito que nós sabemos que ele era, os próprios benfeitores espirituais, os espíritos superiores, os chamavam de mestre. Isso é para a gente ter uma ideia de que espírito é esse, né? E aí há muita gente que a gente procura tentar entender quem é esse espírito, né? Mas lembrando que Jesus fala que dos nascidos de mulher, o maior era João Batista. Então a gente pode inferir que Kardec poderia ter sido João Batista, Sim. Elias, e depois veio como Allan Kardec. Mas isso não é importante, né? O importante é o reconhecimento dos próprios espíritos superiores, chamando ele de mestre. Alguém que realmente soube ter a humildade necessária, lembrando o próprio Jesus, né? Porque ninguém se colocou numa posição tão humilde quanto Cristo para uma tarefa tão grandiosa como desempenhou muito bem aí o Allan Kardec, né, sendo o intermediário material, né, da chegada do Consolador prometido à Terra. Muito bem, nós chegamos ao final de mais um programa. Obrigado, Maria de Fátima Miranda Vasconcelos. Chegou na hora hoje, direitinho, Eduardo. Quando ela toma o café, ela consegue. Ela consegue? Ela é movida a café. E ele fica caçando videozinho de gato embriagado de café para mandar para mim. Eu recebo isso, são os espíritos que me mandam. Eu não procuro. Eu vou mandar para ela agora também. Chega para mim direto. Eu vou te também. mostrar.
Muita paz a todos. Muita paz. Que Jesus nos conduza. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Nós damos continuidade ao estudo desta obra, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, uma obra na qual nós encontramos, na primeira parte, os fundamentos teóricos e, na segunda parte, as comprovações pela metodologia que Kardec buscou empreender e conseguiu, logrou êxito. Na segunda parte, nós temos a comprovação ou a ilustração dos princípios afirmados, apresentados na primeira parte. Nós estamos estudando juntos já na segunda parte, no capítulo 8º, no qual o nosso querido Allan Kardec nos apresenta as expiações terrestres em situações, em encarnações, por ele, codificador, classificados como espíritos em expiações terrestres. Nós já demos início às nossas reflexões sobre a trajetória de um criado. Na verdade, o próprio Kardec assim intitula este capítulo, ou este subcapítulo, História de um Criado. Todos os criados têm histórias, como todos nós temos nossas histórias, em função das nossas encarnações anteriores, das nossas opções, enfim, daquilo que fizemos com o tempo que nos foi dado e sempre nos é renovado pela misericórdia de Deus, porque todos nós somos, a rigor, o resultado, o produto do uso que nós tenhamos feito do tempo que nos foi dado em cada encarnação e nas múltiplas encarnações que todos já tivemos e ainda haveremos de ter, por misericórdia de Deus, para nos aprimorarmos pelo nosso próprio esforço, porque senão não haveria nenhum mérito. Por isso, o trabalho sobre nós mesmos é de nossa própria responsabilidade, mas sempre planejado em condições para que todos tenhamos sucesso, desde que demonstremos esforço sincero e empenho para superarmos em nossas dificuldades. Nós vemos então que, ao iniciarmos a leitura deste subcapítulo, nós podemos ficar, em primeiro lugar, um pouco surpresos, porque o rapaz que está, o criado, é um moço inteligente, fino, distinto, segundo a descrição do nosso querido codificador, com muita distinção, e em suas maneiras, diz Kardec, nada havia de rústico ou plebeu, ao mesmo tempo que diligenciava bem servir seus patrões, estava longe de ostentar quaisquer servilismos, aliás, muito próprios das pessoas de sua condição. Voltando de uma feita à casa dessa família, onde o conhecêramos e por que não o víssemos, perguntamos, Kardec pergunta, se o haviam despedido. Disseram-nos que tinha ido passar alguns dias na sua terra natal e que lá falecera. Portanto, esta criatura que está na condição de criado, de empregado,
Tinha essas maneiras elegantes, não tinha nada de rústico, nada de plebeu na sua forma de se apresentar, na sua postura distinta, fina e na sua inteligência. Poderia ser, nessa descrição, um empresário, um executivo, um cientista, um intelectual? Sim, poderia, porém, não era o caso. Ele estava na condição de criado. Onde então a justiça de Deus e onde então a motivação real para esse tipo de postura do espírito na encarnação e a condição social? Porque lembramos que o espírito imprime à matéria que lhe serve de instrumento, ou seja, o corpo físico, imprime as suas condições, as suas posições, enfim, os seus valores também. Então, ao mesmo tempo, ele procurava servir bem aos patrões, o que revela o valor da lealdade, da dignidade no trabalho. Mas longe de quaisquer servilismos, portanto, não era aquela subalternidade, às vezes pegajosa, às vezes também por muita necessidade. Kardec, então, nós já vimos, o conheceu na casa de seus patrões, gostavam muito dele, mas lá foi informado Kardec de que ele falecera na sua terra natal, onde fora passar alguns dias. Seus patrões muito lamentavam essa falta, porque esse moço, os patrões reconheciam, era um moço de sentimentos muito elevados para a sua posição e era muito dedicado, tinha dado provas de grande afeição. E Kardec, então, teve a ideia de evocar esse espírito. Por que essa situação de criado, etc., quis saber Kardec que dispositivos de lei divina, ou da lei divina, teriam presidido essa situação, essa encarnação. Nós já vimos estas questões, ou estes princípios, em O Livro dos Espíritos, e agora, para o mesmo fim, nós recorremos ao grande filósofo poeta da doutrina espírita, Leon Denis. Em sua obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis, na segunda parte, no capítulo 13, nos fala das vidas sucessivas, da reencarnação e suas leis. Diz ele: a alma, depois de residir temporariamente no espaço, renasce na condição humana, trazendo consigo a herança, boa ou má, do seu passado. Renasce criancinha, reaparece na cena terrestre para representar um novo ato do drama da sua vida, pagar as dívidas que contraiu, conquistar novas capacidades que lhe hão de facilitar a ascensão, acelerar a marcha para a frente. A lei dos renascimentos explica e completa o princípio da imortalidade. A evolução do ser indica um plano e um fim. Esse fim, que é a perfeição, não pode realizar-se em uma existência só, por mais longa que seja. Devemos ver na pluralidade das vidas da alma a condição necessária de sua educação e de seus progressos. É à custa dos próprios esforços, de suas lutas, de seus sofrimentos, que ela se redime de seu estado de ignorância e de inferioridade e se eleva, de degrau a degrau, na terra primeiramente, e depois através das inumeráveis estâncias do céu estrelado. A reencarnação, afirmada pelas vozes de além-túmulo, é a única forma racional, porque se pode admitir a reparação das faltas cometidas e a evolução gradual dos seres. Sem ela, não se vê sanção moral satisfatória e completa. Não há possibilidade de conceber a existência de um ser que governe o universo com justiça. Mais à frente, diz o nosso querido Leon Denis: cada um leva para outra vida e traz, ao nascer, a semente do passado,
é exatamente aqui que se inscreve, aliás, nesses nossos parágrafos aqui de Leon Denis, tudo está comprovado e ilustrado aqui na história de um criado. Mas então, aqui muito particularmente, cada um leva para outra vida e traz ao nascer a semente do passado. Essa semente há de espalhar seus frutos conforme a sua natureza, ou para a nossa felicidade, ou para a nossa desgraça, na nova vida que começa, e até sobre as seguintes, se uma só existência não bastar para desfazer as consequências mais de nossas vidas passadas. Ao mesmo tempo, os nossos atos cotidianos, fontes de novos efeitos, vêm juntar-se às causas antigas, atenuando-as ou agravando-as, e formam com elas um encadeamento de bens ou de males que, no seu conjunto, urdirão a teia do nosso destino. Nós vemos aqui que essa reencarnação do espírito como criado está aqui dita completamente nos atos cotidianos, porque ele era praticamente um nobre, mesmo como criado, na sua forma de se apresentar, de ser, e também a semente que ele traz do passado, que nós vamos ver, aliás, vamos recordar, porque já iniciamos o estudo, de acordo com a sua natureza, para a felicidade ou para a desgraça, e assim segue sempre, genialmente, o nosso querido Leon Denis. Então, nós vemos aqui que o espírito, como um criado, estava assim situado. Como? Que dispositivos da lei divina teriam presidido essa situação? Ele vinha da penúltima encarnação, portanto, na recém-finda. Ele tinha boa família, tinha bens, mas os bens foram arruinados pelas prodigalidades do pai. O termo é de Kardec, mas nós sabemos aqui os desmandos, a gastança do pai. Ficou órfão muito criança, foi acolhido por amigo do pai, que lhe deu educação excelente como um filho, mas essa educação excelente acabou por suscitar-lhe a vaidade, o orgulho. Hoje nós vemos, pela lei da reencarnação, o reencontro desses espíritos. O espírito como criado, que já foi tratado como filho pelo atual patrão, escolheu vir aqui para demonstrar a gratidão, e esse protetor, que é hoje o Senhor G, que é o patrão, ao qual o criado quis demonstrar gratidão por tudo de bom que recebeu do Senhor G na encarnação anterior, porque era o Senhor G amigo do pai do hoje criado. Então, o espírito quis, ao mesmo tempo, demonstrar gratidão e expiar o orgulho na condição de servo, de criado, e assim provar essa dedicação ao benfeitor. Ele chegou mesmo a salvar a vida do benfeitor, porque Kardec, inclusive, confirmou com o Senhor G a situação de ter sido salvo pelo criado, e o Senhor G confirmou exatamente isso, porque ele estava andando a cavalo e o criado viu que ia cair ali uma árvore, um tronco, e que ia cair exatamente sobre o Senhor G. Então ele gritou, alertou o Senhor G e assim salvou-lhe a vida. Portanto, ele, perguntado por que desencarnou tão jovem, ele disse: porque Deus julgou suficiente a prova. Nós já vimos que essa amizade atravessa o tempo e o espaço, que o Espírito pede a prova, pede a expiação, que o Espírito imprime na matéria as características de que é portador. Portanto, um nobre empresta postura altiva até mesmo a uma condição social como um mendigo. Está lá em O Livro dos Espíritos, pergunta 375A. E nós vamos aqui continuar o estudo. Eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, dessa
no programa Luz na Penumbra, no capítulo 8º, Expiações Terrestres, desta obra. Então, Kardec pergunta como é que ele poderia, então, tirar lições, proveito dessa expiação, se ele não tinha noção da anterioridade da causa. Nós vemos isso em O Livro dos Espíritos, nas perguntas 392 a 399, particularmente 392 e 393, também em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, item 11, no penúltimo parágrafo. E ele, então, responde que ainda havia orgulho, mesmo na humildade da condição de empregado, e que foi, então, uma felicidade tê-lo domado, porque se não fosse assim, teria que recomeçar. E tudo isso nós vemos no dia a dia, no cotidiano da vida de todas as criaturas. E então, quando Kardec indaga dele por que ele, enfim, de alguma forma, ele captava, ainda que intuitivamente, quem sabe, a questão de estar naquela posição, se ele não tinha noção da sua causa anterior. E ele diz: na humildade da minha condição ainda me restava um instinto daquele orgulho. Fui feliz por tê-lo domado, tornando proveitosa a provação, que era uma expiação mesmo, que a não ser assim eu teria de recomeçar. Nos seus momentos de liberdade, o meu espírito lembrava-se do que fora, e ao despertar, invadia-lhe um desejo intuitivo de resistir às más tendências. Tive mais mérito lutando assim do que se tivesse a lembrança do passado. Com essa lembrança, o orgulho de outros tempos se teria exaltado, perturbando-me, ao passo que, deste modo, apenas tive que combater as influências nocivas da minha nova condição. Muito bem explicado, com a razoabilidade, com a lucidez do espírito, aliás, como ele próprio já tinha assimilado em encarnação anterior, porque foi ajudado com excelente educação pelo patrão dessa encarnação da qual ele se despediu e fala aqui à mesa mediúnica. Então, ele, claro, quando emancipado, ele tinha esse desejo intuitivo de resistir às más tendências, e nós vemos isso quando damos repouso ao corpo físico, porque ao deitarmos a cada dia, o corpo precisa de reabilitar-se, reconfortar-se, para as energias serem recuperadas, e o espírito, que é livre, pode sair, ausentar-se um pouco durante o período em que o corpo dorme e ir conversar, passear, digamos assim, junto dos mentores. Se for inteligente, faz prece para ir junto dos mentores e dos bons amigos, para aurir benefícios de conversas, de orientações e de proteções. Então, ele declara que teve assim mais mérito lutando do que se ele tivesse lembrança do passado, porque aí essa lembrança iria exaltar-se novamente fazendo reavivar aquele orgulho, perturbando-o. E naturalmente aqui nós levantamos a questão: se o senhor G, patrão hoje, se lembrasse, ficaria embaraçado perante o empregado que ele tinha tratado praticamente como filho, dando uma excelente educação, e então, perante o empregado, ele teria essa dificuldade, provavelmente, de ali reconhecer e tratá-lo agora como empregado, etc. Então, qual a utilidade de ter tido brilhante educação na encarnação anterior, se ele não se lembrava dos conhecimentos adquiridos? Mas o espírito, como nós já vimos, o espírito responde que seriam supérfluos na condição de empregado. Aqueles conhecimentos adquiridos
na encarnação anterior, quando ele obteve a excelência da educação que lhe foi oferecida pelo senhor G, que era amigo do seu pai, então ele teve conhecimentos adquiridos de excelente nível. Mas então esses conhecimentos adquiridos na encarnação como criado seriam supérfluos, porque na verdade nós, quando fazemos o planejamento das nossas encarnações, nós reencarnamos com aquilo que vai ser útil para o desempenho das nossas tarefas, da nossa missão na encarnação que vai se iniciar. Então, ele diz que aqueles conhecimentos adquiridos de excelência na educação seriam supérfluos como criado na condição do empregado, por isso ficaram latentes até que, entre aspas, voltassem à tona no plano espiritual, quando ele desencarnou outra vez. Portanto, é uma questão assim como se colocasse um pano ou uma cortina por sobre a nossa memória, dependendo da necessidade, da utilidade daquilo que trazemos de outras encarnações. Mas, na verdade, esses conhecimentos, diz o Espírito como criado, não foram totalmente inúteis, porque com a inteligência desenvolvida por esses mesmos conhecimentos, ele tinha desenvolvido uma predileção instintiva por coisas elevadas e consequente repugnância pelos baixos e ignóbeis exemplos com os quais convivia. A expressão repugnância pelos baixos e ignóbeis exemplos, essa expressão é do próprio Espírito à mesa mediúnica. Então nós vemos aqui uma questão bastante interessante. Quando nós, professores, ensinamos determinados conteúdos, informações novas, fazemos exercícios para que os alunos assimilem e internalizem aqueles conhecimentos, nós estamos dando vaso, dando recursos para que o espírito vá desenvolvendo as suas potencialidades, as suas capacidades e habilidades intelectuais cognitivas, e isso é mecanismo da mente. As informações podem não ser totalmente guardadas. Quando reencarnamos, vamos à escola e lembramos. Mas, na verdade, os mecanismos cognitivos intelectuais já estão ali, e é disso que fala aqui o Espírito à mesa mediúnica. Ele próprio diz: sem aquela educação, eu não passaria de um criado. Então, eis-nos diante de um bom exemplo desses conceitos da faculdade do Espírito, da inteligência do Espírito e dos conhecimentos adquiridos. Nós temos informações a esse respeito nas perguntas de o Livro dos Espíritos. Como é que então, como fica o caso de os criados serem abnegados para com os seus patrões? Nas suas relações anteriores, o Espírito responde que esse é o caso comum. Às vezes, os tais criados são como membros da mesma família, ou então, como no caso dele próprio, como escravos do reconhecimento, palavras do Espírito, e que procuram saldar uma dívida de gratidão, no caso. Ao mesmo tempo, essa dedicação contribui para seu progresso, para sua evolução. Ele disse ainda que nós não compreendemos todos os efeitos da simpatia que a anterioridade das relações produz. Essa simpatia que perdura, que atravessa os séculos, vence a morte e nasce e renasce, apresenta-se e reapresenta-se em encarnações subsequentes. Porque então são raros exemplos de dedicação? E o Espírito responde: acusai a feição egoística e orgulhosa do vosso século,
agravada ainda pela incredulidade das ideias materialistas. Porque o egoísmo, o orgulho e o materialismo respondem por essa feição egoística e orgulhosa dos nossos tempos. E o Espírito diz ainda que a fé verdadeira antepõe-se à cobiça e à avidez do ganho e conduz à abnegação. O Espiritismo induz o homem à verdade e fará reviver igualmente as virtudes esquecidas. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.